Com a graça de Deus, né? Nós vamos conversar um pouquinho, abrir nossas mentes, nosso coração, para que a gente possa, nessa noite, ter mais uma oportunidade, a presença de Deus iluminando a nossa mente, para que a gente possa raciocinar e nos orientar e nos fortificar, né? Esse tema que eu trouxe hoje no futuro para a gente conversar um pouco, porque nossa vida está tão corrida que a gente só pensa muito mais no presente, no agora, né? E como a espiritualidade e a doutrina espírita sempre trazendo para nós a certeza do nosso futuro, que ele é preparado, é conduzido, é transformado, ele é tudo hoje no nosso presente, né? E muitas das vezes a gente foca no futuro mais do lado espiritual, esquecendo que estamos numa escola de oportunidades, de restaurar a nossa moralidade e nos preparando para uma vida maior, melhor. E essa vida é o nosso futuro. O que será que vem na nossa mente, no nosso raciocínio, no nosso pensamento, quando a gente pensa no futuro? Meu Deus, a gente fala muito, né? No futuro, materialmente falando, no futuro eu vou trabalhar para isso, no futuro eu vou construir para isso, no futuro eu quero dar estabilidade para minha família, no futuro eu quero, né? Mas e o lado espiritual? Como é que a gente pensa ou trabalhamos nesse sentido? O que a senhora acha, dona Rita? Eu acho que nós estudamos essa parte. Nós somos agora imediatistas. E é muito triste. O materialismo ainda impera muito em nossos corações, né? São mais as obras carnais do que é. E não é nada. Porque eu não estou fazendo hoje a básica do dia de amanhã. Mas só que a gente não sabe, né? Isso. E será que a gente tem essa confiança de que a gente se prepara para ele? O que você acha, Marquinhos? A gente tem essa confiança que a gente está sempre preparando o nosso futuro para melhor, nessa estabilidade, nesse mundo tão conturbado hoje. Nosso mundo hoje está muito materialista, não está? Antes da gente ter uma certa consciência em relação à realidade da vida, né? Isso. A gente está muito no interesse no que nos sustenta hoje, né? De imediato, quase. Exatamente. Né? O que atende os nossos sentidos. Né? Agora, quando a gente começa a perceber um pouco além, um pouco mais à frente, aí a gente vê que tem um investimento maior que pode fazer, que é a gente se preparar espiritualmente, que é o que realmente vai mudar a estabilidade, porque nós acreditamos na reencarnação, né? Nós estamos nos preparando para uma vida melhor, e essa vida, nós estamos aqui nessa escola hoje. E muitas das vezes o dia passa como uma lição e a gente nem percebe. Né? Nós temos certeza. Uhum. Então, se nós focarmos muito no nosso presente, né, no nosso hoje, faça o seu melhor hoje, o amanhã será cuidado por Deus, agradecer sempre pelo que a gente tem e pelo que virá. E na maioria das vezes a gente não pensa nesse o que virá. A gente só pensa nos nossos momentos. Na nossa... Isso, né? Não é? Então, e muitas das vezes a gente está, né, ansioso por resolver um problema, e esse problema está no futuro, a gente começa a se estressar, a gente tem que ter essa calma, essa consciência, e confiar na providência divina, que está cuidando de tudo. Mas a gente, muitas das vezes, nessa nossa ansiedade, a gente quer ver o resultado
para depois a gente já desfazer, né? Aquela ânsia de fazer ou muito certo, ou aquilo que nós estamos desejando nesse momento vai acontecer, e nem muitas das vezes é o que nós merecemos no momento. Aí entra a providência divina, colocando uma vírgulazinha para dar um espaço para a gente pensar e raciocinar dentro daquilo que nos chega, e muitas das vezes a gente nem entende essa situação, né? A gente fica naquela situação de e agora? E muitas das vezes a gente planeja muitas e muitas situações, faz aquele planejamento de dias, de meses, até antes, não sei, e na hora de processar a situação acontece algum equívoco e a gente, né, joga tudo por água abaixo. E nós não raciocinamos que aquela pausa que está dando para aquela situação nossa não ser completada, a gente nem pensa, gente, por que será que, né, por que será que Deus fez isso comigo se eu trabalhei tanto para essa situação acontecer? Será que não é uma resposta de Deus para a gente voltar para dentro de nós e dar uma pausa nesse desejo, nessa vontade nossa? Se realmente é aquilo que a gente precisa, se realmente aquilo é por agora, porque a gente muitas das vezes, só foca naquele objetivo. Não olha em nossa volta, se tem alguém ainda mais necessitado de um olhar, de um amparo, de um acolhimento, a gente só está focado no nosso desejo. E muitas das vezes a gente sabe que o nosso trabalho, essa situação nossa aqui, é mais voltada para esse lado. Entra a caridade aí. Entra a caridade, entra a benevolência, entra a paciência. Até nesse meio, no meio dessa caminhada nossa, veio alguns acontecimentos e nós ainda falamos, puxa vida, eu já estou com tanto problema tentando resolver isso, ainda me chega mais um para me resolver. E esse um, de repente, até é uma pausa que a gente tem que parar para olhar um pouco para o lado. Acolher esse irmão que está chegando até nós. E nós somos focados ainda no hoje e agora. E a gente não tem esse cuidado, né, de pensar que, será que é uma pausa para mim olhar para dentro de mim mesma, saber como é que eu estou relacionando, transitando para esse meu futuro melhor, deixando o meu egoísmo, deixando, né, muita situação, resolver só o meu eu. E o meu próximo que está do meu lado? Será que dentro dessa minha ansiedade de resolver esse meu desejo, não tem alguém precisando de mim em alguma hora? Em algum setor, em alguma situação? E dentro dessa ânsia a gente esquece do nosso próximo, né? Então, no livro do Pão Nosso, do Chico Xavier, que fala sobre o futuro, ele diz o seguinte: e não mais ensinará cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. E aqui entra a nossa humildade. Nós não podemos só focar, muitas das vezes, na nossa estabilidade, naquilo que eu quero para mim, esquecendo do que está em minha volta. Aí ele continua aqui. Quando alguém gravar na própria alma os parágrafos luminosos da divina lei, o companheiro não repreenderá o companheiro, o irmão não denunciará a outro irmão. O que isso representa para nós dentro dessa linguagem aqui? Ele fala o seguinte: hoje, nós só vemos no nosso mundo a tecnologia dando muitos espaços para a gente caminhar, para nós nos estruturarmos, aprender, né? Está acontecendo muitas coisas, mas também a violência também está imperando, né? Então, quando a gente deixa essa nossa situação acontecer, aprender, deixar a violência do lado, a agressividade do lado e dedicar exclusivamente ao avançado de um homem que é um sonho de todos nós, ver do mundo melhor, então nós sabemos que essa nossa situação que nós estamos vivendo hoje
quando ele fala que quando o homem gravar na própria alma os parágrafos luminosos da divina lei, o que seria essa divina lei? É a lei divina. E será que a gente entende realmente o que a lei divina traz para nós no nosso dia a dia, na nossa caminhada? Como será que a gente entende essa situação? E muitas das vezes é o nosso desejo em realizar alguma coisa e não olhar para o lado que tem alguém precisando para nós. A lei divina trabalhando aí. Amar o teu próximo como a ti mesmo. Nesse momento eu estou amando a mim mesmo, querendo meus desejos. Então, aqui, ele fala, o companheiro não repreenderá o companheiro, o irmão não vai denunciar o outro irmão. Por quê? Ele vai ter a compaixão. Né? Aí ele continua, o cárcere cerrará suas portas, os tribunais quedarão o silêncio. Essa situação que ficamos a imaginar, né, os crimes do futuro, que toda vez que nós pensamos em alguma situação contrária ao evangelho, hoje a gente pratica, né, quando a gente pratica algum ato dolo, a gente sabe que vai praticar dentro da lei divina, a justiça vem contra a gente. Você tem que ajustar a conta com a justiça terrena, com aquele dolo, com aquela situação, com aquele agravante que você fez com alguém. Seja furto, seja crime, seja de qualquer situação que for. Você tem que ajustar. Mas sabemos que os nossos mundos estão aí para nos ajudar a reajustar. Nosso mundo está aí mostrando para a gente que tem os mundos celestes, prumo de regeneração e os mundos ditosos, e que há várias moradas na casa do meu pai. Então, para a gente preparar esse nosso futuro, pensando nesse mundo ditoso, nós temos que raciocinar, pensar e ver como que nós estamos caminhando para isso. O nosso futuro só vai depender do que a gente está fazendo hoje. Do que nós estamos colhendo para dentro do nosso coração, dentro do nosso procedimento, dentro do nosso caráter, dentro da nossa moralidade, para que esse futuro nosso ele seja estabilizado dentro da lei divina, dentro daquilo que nós já estamos aprendendo aqui hoje. Essa vai ser a nossa sustentação. Porque muitas das vezes a gente vem para a doutrina espírita, muitas das vezes, para sanar uma situação que a gente está passando, de distúrbio mental, de distúrbio de saúde, a gente vai nesse caminho. Eu vou lá no Jerônimo, que lá tem passe, tem água fluida, vou tomar passe, vou sarar. Mas será que dentro desse sará, é só do lado de fora, só do lado material e interno, e o nosso coração? Muitas das vezes a gente até recebe essa ajuda. Porque Deus não desampara nós em situação nenhuma, por pior que nós estejamos passando no nosso momento de conflito, de situações, de aflição, e muitas das vezes a gente não pensa que aquilo ali é um reajuste divino, que está chegando até nós. Mas a gente quer resolver essa nossa situação. Aí a gente vem para casa, muitas das vezes, quantos passos será que eu vou ter que tomar? Será que teve alguma orientação para mim? Quantos passos eu vou ter que tomar? Quantas reuniões eu vou ter que assistir? Eu não pergunto o que eu posso trabalhar em mim mesmo. E muitas das vezes a gente quer essa cura, mas o nosso coração ainda está em pedra. Com raiva de alguém, com alguém que ofendeu, a gente ainda não perdoou. Magoado, querendo resolver uma situação, essa situação não resolve. Puxa vida, já fiz tanta caridade, já pedi tanto para Deus, Bezerra de Menezes me ajudar. Então, entra um montão de situações na nossa mente, no nosso desejo, que a gente quer realizar de imediato. E não pensamos que muitas das vezes é Deus dando um chamamento para a gente, acerena seu coração, vai tentando sarar isso a conta-gota. Como é que está a sua vida? Você está paciente? Você está caridoso? Realmente, tudo da lei divina, tudo que você já aprendeu hoje dentro da doutrina, você está realmente se entregando a essa vivência de coração? Então, são apontamentos, né, que a gente tem que ir nos educando, porque nós sabemos que a preparação
como ele está falando da casa, né, da muita morada na casa do meu pai, que tem regeneração, tem mundos ditosos. Como é que eu estou preparando isso daí para mim? Eu acredito plenamente que vai haver coisa melhor, mas esse melhor tem que plantar a partir de agora, e trabalhando essa situação em mim. Então, a gente ficamos a imaginar os crimes do futuro, que toda vez que pensamos em alguma situação contrária ao Evangelho, então, hoje nós praticamos a prova de ter o dolo, né, como a gente já comentei, quando a gente pratica algum dolo ou outro, se eu roubei, eu tenho que pagar por esse roubo. Mas e dentro da lei divina? Eu ofendi Dona Rita? Dona Rita, a senhora me perdoa? Não, tudo bem, não, eu esqueci. Mas será que no fundo, perdoou mesmo? Será que esse perdão mesmo também foi sincero? Né? Que esse pedido de perdão realmente foi sincero? Será que realmente eu quero me estabelecer, quero equilibrar, quero trazer harmonia para nós duas? Não tem aquela situação quando a gente olha para a pessoa, talvez, nossa, não é a pessoa, gente, é nós. É nós que estamos indo de contrário. Não é? Não é? Não está na pessoa. Eu já ouvi muitas vezes lá atrás, encontrei fulano e hoje agora estou com uma dor de cabeça terrível. Fulano não te colocou nada. Eu falava, fulano não te colocou nada. Então, a gente só recebe aquilo que a gente dá. Tanto a gente sabe, temos essa certeza das energias, que se o nosso coração estiver limpo de mágoa, pode vir flechada de tudo enquanto é lado. É igual a gente se olhar no espelho. Nós nos olhamos no espelho, quem é que a gente vê? O que a gente vê? A gente não vê o outro, a gente vê a nós mesmos. Né? Então, os tribunais quedarão em silêncio, os canhões serão removidos em arados. Então, quando ele fala nessa situação, né, que fala que já existe um mundo celeste, um mundo de regeneração, e nós, se Deus quiser, nós vamos alcançar esse mundo, porque sabemos como é que está o nosso dia a dia, né, se agravando, né, havendo muitos crimes, muita impaciência dos nossos irmãos encaminhada, né? Nós sabemos de tudo isso. Até os crimes cometidos estão tratados, né, na evolução da base do trabalhador e da dignidade, por ser humano. Então, meus irmãos, isso não é um sonho, nós já conseguimos ver pessoas muito boas nas nossas caminhadas, fazendo boas coisas, igual nós estamos aqui, dentro do possível, né, dentro do pouco que nós podemos dar, trazendo esse ensinamento de raciocínio no futuro, mas primeiramente até para nós mesmos, até para mim mesmo. E sempre é uma lembrança, aonde que eu estiver numa casa, escutando uma palestra, escutando um estudo, ouvindo, sempre é um chamamento para nós. Então, essas situações elas vão deixar de passar, né? E as consequências do nosso mundo inferiores não abalam mais essas situações e vão continuar nessa caminhada, nessa evolução. Então, nós temos muitas situações e oportunidades, nós temos também que trabalhar para esse futuro, para nós sermos melhor. E ele está querendo dizer assim, nesse primeiro momento que essa violência e ela deixará de existir. Então, nós vemos nos livros dos Espíritos, né, da destruição, que vai ter momentos de flagelos, que esses homens, né, vão, na maioria das vezes, vão ter como prever e submeter a ele mesmo. Então, vai ser, a partir desse momento, o desenvolvimento da nossa inteligência. Porque a partir do momento que a gente conhece todas as nossas situações, nós vamos evitando o nosso ambiente, nós vamos defender desses flagelos, e muitas vezes esses flagelos, essa inquietação está dentro de nós mesmos, e são promovidos pelo homem, né? A guerra, os assassinos, a crueldade, a agressividade, aí entra o duelo. E ele vai falar desse tipo de atitude que irão existir mais no mundo superior, igual o nosso, eles já estão começando essa evolução. Tanto que nós temos, né, os nossos livros, e muitos livros que vêm para a gente nos alertar,
nos orientar para que nós possamos caminhar cada vez melhor. Então, mais cuidarão pacificamente do progresso planetário e a justiça será ultrapassada pelo amor. E como que a gente sonha com isso, né? Quando a gente ainda puder enxergar toda a nossa humanidade caminhando cada vez para melhor, para essa situação nossa, do nosso mundo, ser mais igualitária, né? Com mais respeito, sem muita agressividade. E as consequências vai existir, a nossa caminhada vai existir, acontecimentos vão continuar existindo, mas nós temos que acreditar na justiça divina e na sustentação que ele nos dá, né? Ninguém deve impor sua crença, devemos respeitar as pessoas, de maneira de ver e entender cada um no seu papel de maneira diferente. E hoje nós agradecemos várias religiões que fazem esses trabalhos maravilhosos, porque aí existe um só pensamento. Olha só a transformação que hoje, graças a Deus, está existindo. Essa semana passada mesmo, está tendo congresso de situações de irmãos de várias religiões, indo na religião do outro, vendo que isso está focado mais na área social. A maioria de nós, graças a Deus, está focando muito nesse trabalho da área social, ajudando o próximo sem interferência de que religião que seja. Está lá, todos eles lá, num foco só de ajudar o seu próximo, né? Graças a Deus, a gente já não está, você é dessa religião, não vou lá, porque não. Nós estamos unindo uns com os outros. Então, nesse olhar, os filhos da fé não somente serão justos, mas bons, profundamente bons. É isso que eu falei agora. Os filhos da fé. É a fé em Deus. Deus, ele é único. É único para nós. Jesus é o nosso irmão maior. E ele é nosso pai. E ele não faz diferença na hora de acolher um de nós. Ele não quer saber de qual religião nós somos. E ele coloca irmãos nossos ainda, que vivem do nosso lado para nos auxiliar, para nos sustentar. Então, nós já não podemos mais fazer essa diferença. Seja de que religião for, a gente tem que ter esse respeito, igual ele falou. Ninguém deve impor sua crença. Devemos respeitar as pessoas e ver sua maneira de entender o seu papel. Nós somos todos irmãos, né? Hoje agradecemos às várias religiões que fazem seu trabalho maravilhoso e que só existe por causa do nosso alvo, que somos nós, para quem faz realmente a diferença na vida, e por isso são merecedores do nosso respeito. A prece constituirá alegria e louvor, e as casas de oração estarão consagradas ao trabalho supreme da paternidade suprema. Então, nosso trabalho sublime da fraternidade suprema, qual que seria a finalidade desse trabalho? Será que seria só fazer a prece? Muita gente fala, né? Estou fazendo, estou orando, estou orando. Será que só essa prece vai chegar? Vai levar pão lá para o nosso irmão que está precisando? Vai levar um agasalho? Vai levar um abraço? Vai levar um conforto espiritual? Não é? Aí, quando a gente fala em trabalho, é esse trabalho com a mão na massa para transformar. Porque se nós procurarmos dar esse passo, quem está do nosso lado, está nos olhando, poxa, muitas das vezes a gente fica até com vergonha, né? A gente vê a pessoa até debilitada, mas ela está fazendo a parte dela. Ela está se doando. Ela está procurando fazer o que ela pode fazer de melhor. E a gente olha para nós, estamos com saúde, nossos braços movimentando, estamos conseguindo enxergar, estamos conseguindo caminhar. Amanhã, se der, dona Rita, amanhã eu passo lá e
Vou com a senhora lá distribuir pão. Precisar, Sim, Débora, vou ver se eu tenho um tempo. vou ver se eu tenho tempo. Se não, ainda tem ainda, se não chover. Dizer que eu não sou de absoluto interesse. Semana passada, no dia do temporal aqui, tinha um palmo de água em cima da grama, quando nós saímos. Então, você tem até 10 horas. Quando saímos, Missão cumprida na hora que deita a cabeça no travesseiro, né? E falar, resfria com chuva, porque é resfria. Deus tira com a mão tudo aquilo que pode impedir que você faça a sua obra. Com certeza. Então, ele continua, a pregação da lei viverá nos atos e no pensamento de todos, porque o Cordeiro de Deus terá transformado o coração de cada homem em tabernáculo de luz eterna, em que seu reino divino resplandecerá para sempre. Então, nós já conseguimos, né, antever, respirar um pouquinho e buscar isso dentro de nós. Meu Deus, eu queria tanto viver tudo isso. Vamos buscar dentro de nós como estamos girando todos esses nossos conceitos. Aí falar, mas eu ainda sou muito agressivo, eu ainda não consigo ainda ser paciente, eu ainda não consigo ser mais calmo, a gente não pode olhar muito ainda para os nossos defeitos, nós temos que tirar essas nossas mazelas e colocar a mão na massa, igual a dona Rita falou. Porque quando a gente consegue fazer essa avaliação, começar dentro de nós mesmos, saber até onde eu estou fazendo esse esforço para a minha mudança, e essa mudança vai acontecer a partir do momento que eu encarar ela e trabalhar ela. Porque nada vem de graça para nós. Nada. Então, se a gente consegue avaliar ela, é como germinar. Quando a gente cuida de uma planta, o que a gente faz? A gente prepara a terra, a gente prepara o adubo, a gente água a plantinha, né? A gente faz tudo isso. E nós também somos cuidadores. E quem seria esse cuidador nosso? É o nosso evangelho. É o nosso evangelho dentro de nós. Nós somos missionários que vêm para a terra e que essa árvore ela tem que dar fruto. E esse fruto é o nosso trabalho. Como é que a gente faz esse trabalho? É fazendo aquilo que está ao nosso alcance de fazer. Não é que ele não se alcance, é quando eu puder, quando eu aprender, quando a gente vai só colocando ponto. É na hora que aparece a oportunidade. E muitas das vezes essa oportunidade aparece, a gente faz o quê? A gente se esquiva. Nós vamos tirando, falando agora eu não posso, agora eu não tenho tempo, vai deixando para depois. E na hora dos nossos desejos, das nossas vontades serem realizadas, aí que nós pensamos. Eu fiz tanto, caminhei tanto, será que fez mesmo? Então, voltando aqui para o nosso futuro, né, a gente foca muito hoje no presente, então nós temos que fazer hoje o nosso melhor, e o amanhã é cuidado de Deus. Mas nem sempre a gente tem essa consciência de fazer o melhor hoje e colocar dentro do nosso coração, vou dar o meu melhor hoje, vou fazer o que eu tiver oportunidade de fazer, mas fazer de coração mesmo e doando de coração. Quando fala que o amanhã é cuidado por Deus, a gente tem essa certeza. É o saber esperar acontecer. E a gente tem essa paciência de esperar acontecer. A gente quer ver o resultado positivo. Mas até caminhar para esse resultado vir positivo para nós vivemos em aflição, vivemos em ansiedade, pressão alta sobe, glicose sobe, a gente tem dor de cabeça, a úlcera vem, aí vem uma dor daqui, mas é por causa da nossa ansiedade, naquilo que a gente está pensando. É porque nós somos muito ansiosos. Aí, quando fala em estresse, é que pede para a gente, né?
ter calma, respirar e confiar que a providência divina está cuidando. Mas esse tempo em acreditar que a providência divina está cuidando e ela vai fazer para nós o melhor que nós merecemos, a gente não tem essa conexão. Porque a gente quer acreditar que a gente merece. Mas será que nós merecemos aquilo que a gente está desejando? Né? Então, haja no presente, faça o que pode agora e agradeça sempre o cuidado divino. Então, quando a gente está muito ansioso pelo trabalho de manhã, aí fala para nós, eu confio que tudo vai dar certo e faça o seu melhor hoje. Sentir-se confiante ao confiar na providência divina, a gente pode reduzir o estresse, aumentar a nossa paz interior e melhorar as nossas decisões presentes. Então, essa confiança, muitas das vezes, a gente não trabalha em nós. A gente fica tão estressado com a situação, acreditando naquilo que pode ser realizado bem feito, né? Que a gente fica estressado, a gente fica intranquilo e as coisas também não melhoram, né? A gente tem que acreditar. Então, para a gente manter essa confiança em momentos difíceis, a gente tem que acreditar na presença divina. Aí pede para a gente visualizar ou sentir a presença de Deus ou numa força maior. É um trabalho muito grande que a gente tem que ter para nós a cada dia. Acreditar nessa força, né? Essa força que vem de Deus, ou a presença de Deus. Muitas das vezes a gente sente a presença até de alguém nos amparando. Ô, gente, quando a gente tem intuição, essa intuição ela é divina. E muitas das vezes a gente não acredita nessa intuição. Ah, será que é isso mesmo? Será que é isso mesmo que eu devo fazer? E a gente, não é que a gente banaliza, mas nós não temos essa confiança, né? Reforce com palavras positivas, diga a si mesmo, tudo vai ficar bem, eu estou em boas mãos. Buscar o apoio espiritual, a gente pode orar, pode meditar, ler textos inspiradores. Tudo isso são momentos que a gente tem que acreditar e fazer na hora que a gente está focando nesse trabalho de que nós estamos se tratando hoje no futuro nosso, nos preparando para esse futuro. Né? Então, a gente tem algumas estratégias, focando na gratidão, a gente pode listar coisas boas que já aconteceram e agradecer, ter o nosso cuidado pessoal, dormir bem, se alimentar bem, fazer atividade que traz também muita paz para a gente, ter conexão com a natureza, passar algum tempo ao ar livre, agradecer com algo maior. A gratidão é uma coisa muito gostosa. Quem tem gratidão sempre já está conectado com a divindade, ela vai colocando para a gente na nossa caminhada pessoas ou intuições boas que vêm para a gente fazer. Mas tem que partir da gente. Tem que partir de nós trabalhar essa situação e essas mudanças para a gente receber da lei divina esse amparo. Mas e esse mundo que nós estamos vivendo? Está deixando a gente fazer tudo isso que está falando aqui? Dormir bem, se alimentar bem, ter mais confiança, ter essa conexão com algo maior. Porque na maioria das vezes, dentro do nosso fogo, dentro da nossa ilusão, dentro do nosso contexto, a gente não pensa nessas qualidades. A gente não pensa nessas situações boas que chegam para nós. Eu tenho alguém aqui que não fala assim, tem que subir no monte. Vai subir no monte para poder buscar, né, a divindade, se conectar. Né, como é que você sente quando... Fala aí um pouquinho. Não, não vai saber, é o morro. Mas o monte é a maior parte da monte ali também.
O pessoal era com um monte. Mas eu já fui um monte, mas é para orar. Ela já também ia passar. Ela ia passar Mas dá tranquilidade. Eu parei lá. Parei lá, mas ela está tanto energizado. O pessoal só vai para orar. Eu não estou nada isso, velho. Quando você está ligado de noite, o pessoal faz o. Você não gosta de ligado, né? Se não chegar às 7 da manhã, começou às 3. Aí a gente diz assim, onde chegar uma pessoa, não faz, usa mais pessoas. Deus está presente. Eu acredito. Todos vão ali, vão assistir a melhor atenção. Criança, identidade. E vai receber também. Então, Vai, com certeza. Ele nem está primeiro, não dá muito sem passar por isso. Entendeu? E eu falo da gente, então, Atributos, aflições, né? Você está achando que o monte que você dá não está forte. Não, mas o monte que eu falo é que não, é um monte ali. Ali é brincadeira, isso é na internet, antes cada um só teve, quer dizer, é mérito, necessita. Eu admiro muito esses evangélicos que saem batendo nas portas, brincando, falando. São pessoas dignas de todo o nosso respeito. Aham. Porque Que é igual eu falei no início, temos que respeitar, né, dona? seja te ver uma forma de preço. Então, para eles isso é bom, para eles é saudável, isso é confortante. Que bom. Mas eu acho que tem que ter. O ser humano ainda tem que ter um toque. Seja qual ele for, o espírito, o progressista, o bandista, o metodista, o protestante, tem que ter. Porque se você não tiver o que no desespero, não tem. Porque na hora do aperto, você tem que alguma coisa, né? Com a mão para você segurar. Então, dentro desse futuro, como nos preparar para um futuro em um mundo de caos? Nós temos que focar naquilo que a gente pode controlar. Concentra em suas ações e em suas atitudes. Tem situações que a gente analisa e a gente fala para a gente mesmo, gente, eu não vou conseguir, eu não estou conseguindo enxergar. E mesmo assim você fica naquele desespero em querer resolver aquela situação. Então, para a gente se preparar para esse futuro, nós temos que focar no que você controla e concentrar nas nossas ações e nas nossas atitudes. Sejamos flexíveis e sejamos abertos a mudanças e a novos caminhos. Crescermos espiritualmente, fortalecer nossa fé e a nossa conexão com o divino. Cuidar de nós mesmos, com a saúde física e saúde mental, que hoje, né, principalmente a mental, tem tanto situações que a gente pode recorrer quando a gente sozinho não consegue, né? Pode recorrer. Então, se a gente quer realmente crescer espiritualmente, é com meditação e oração. Converse com o divino e ouça a sua intuição, porque a partir disso daí, a gente tem que estar calmo. Se nós estivermos com 1001 situações, com muito conflito dentro de nós, dentro da nossa cabeça, dentro do nosso coração, e se não fizer essa meditação, a gente não consegue atender a nossa intuição. E nem ela vai chegar, porque nós estamos fazendo aquela barreira. Como diz o outro, a gente está fervendo por dentro. Fervendo em tudo. Como é que a energia vai conectar com a energia que está chegando até nós? Nem ela vai chegar e vai sair de novo, não vai conectar com a gente. Porque está pedindo para nós meditar e cuidar da gente mesmo e fazer essa oração com muito... É conversar com o divino. Conversar com o divino e ouvir a sua intuição.
E pede para a gente também fazer a prática da gratidão. Agradeça diariamente pelas bênçãos. Servir aos outros ajuda e contribui para o bem-estar alheio que está na nossa volta. Então, dentro dessa situação de servir ao nosso próximo, né, a gente vai, principalmente quando a gente ajuda sem esperar recompensa. A gente fala assim, nossa, ajudei tanto, trabalhei tanto, você fez tanto isso, mas a minha situação está na mesma. Já está cobrando de Deus o resultado. E nem sempre o resultado é aquilo que a gente quer que aconteça com a gente. Ajudar sem esperar recompensa. Ajudar ao próximo sem esperar nada em troca é uma forma de purificar a intenção, fazer o bem genuíno, elevar a vibração e contribuir para um mundo melhor. Conectar-se com o divino é sentir a presença de algo maior. Então, essa conexão só vai depender da gente. Saber trabalhar isso em nós. É se aquietar para que esse amparo, essa intuição, muitas das vezes, chegue até nós. Mas a gente vê dentro do nosso conflito, a gente não consegue, né? Aqui está dando um exemplo para a gente quando a gente quer ajudar sem esperar recompensa. Imagina que você vê alguém precisando de ajuda para carregar uma compra, a gente oferece ajuda. Então, aí essa ajuda é ajudar sem esperar nada. A gente não precisa nem te perguntar, ô fulano, como é que você está? Ô, você está precisando? Não, vai lá e fala. Não é que você está precisando. Vai e faz. Né? Ajuda sem esperar nada. Não pergunte o nome, não espere agradecimento. Só ajuda. Sente a satisfação e sente a alegria de ter contribuído. Quando você faz desinteressadamente. Né? Então, a gente tem que ter também muita transparência perante a espiritualidade. Isso significa o quê? Sermos autênticos, mostrar as nossas verdadeiras intenções e sentimentos, conectar-se genuinamente e permitir que a energia espiritual flua, viver com integridade, alinhar as nossas ações com as nossas crenças espirituais. Jesus está tudo no Evangelho. É só a gente estudar o Evangelho que está tudo lá, os ensinamentos estão tudo lá. Agora, alinhar a ação com a nossa crença, aí já é com a gente, já é conosco. Né? Então, a gente sente isso dentro da gente, a gente tem que explorar isso aí com bastante transparência espiritual, porque a gente sabe que Deus vê tudo que nós fazemos. Até o que não sentimos e sentimos. Né? Então, a gente tem que fazer essa autorreflexão e perguntar para a gente mesmo, será que eu estou sendo verdadeiro nas minhas atitudes? Será que eu estou sendo transparente? Será que o que eu estou fazendo está tudo dentro dos ensinamentos que eu estou estudando através do Evangelho? Então, como é que estão nossas vidas? Como é que está a nossa caminhada? Então, essa autorreflexão é perguntar isso mesmo para nós mesmos. Estou sendo verdadeiro comigo? A prática da honestidade, seja honesto com você e com os outros. Conexão com o divino. A gente pedir orientação para a gente entender as nossas verdadeiras intenções. Então, são todas situações que nós temos que trazer para o nosso coração, trazer para a nossa vivência e começar a fazer essa prática, já que nós queremos auxílio divino. Já que nós queremos que, através de uma intuição boa que chega até nós, ela nos dá sustentação para a nossa caminhada. Porque, como eu falei, o nosso mundo está ao caos. A gente vai ver situações graves para tudo enquanto é lado. Até uma prece numa hora dessa, quando a gente não pode dar o nosso lado material, fazer uma prece para esse momento, para essas situações, já é bastante coisa. Os nossos anjos guardiões, amigos espirituais nossos, se conectam com os outros também, que estão ali, tudo ali, e é igual o feixe. O feixe, a cerca, ela não é sozinha. Ela tem um moirão.
O Moirão vai sempre ajudando o outro, faz acerto. E na nossa vida também é a mesma coisa. Nós não somos sozinhos, não estamos sozinhos. Em qualquer situação, nós não estamos sozinhos. Saber que Deus vê tudo, e que tudo pode ser desafiador, mas também eu lembrete de que ninguém escapa da própria consciência. A verdade interior é o que importa. Deus está presente. Ele vê além das aparências. Então, nós temos oportunidade de crescimento e reconhecer e aprender com nossos próprios erros. Saber que a gente pode caminhar, que a gente está sempre errando, e não ficar martelando, eu errei, que não sei o que, como será? Prepara e vai em frente. Já foi, agora é a hora de nós estamos tendo a oportunidade de reparar. Se nós já não tivéssemos, nós já tínhamos desencarnado. Aí a oportunidade já não, né? Aí que seria a nossa pergunta lá, e agora? Isso é se a gente ia conscientizar que nós já estávamos lá do outro lado. Ainda tem essa situação de processo também. Mas será, né? Como é que será? Ou a gente vai viver em cima dos nossos erros, ou aqui agora e lá também? Então, a gente tem que ter a consciência. Então, sentirmos responsabilidade pode ser um sinal de crescimento espiritual. Reconhecer o impacto das próprias ações, compromisso com o bem e buscar nos alinhar com as ações de valores espirituais. Então, essa transformação, ela tem que ser com bastante responsabilidade em algo positivo. Nós aceitamos, nós aprendemos, reconhecer nossos erros com ele, fazer nossa mudança, ajustando as nossas ações para alinhar com nossos valores. E perdoar-se, muitas das vezes a gente não tem, nem se perdoa, né? Eu fiz isso, ou aquela situação, eu tenho que ser punido o resto da minha vida. Não. Eu tenho que ser gentil comigo mesmo. Porque ninguém é perfeito, cada um de nós temos nossas quedas. Então, a gente não precisa ficar se martirizando o resto da vida. E nós temos que ter a oportunidade de crescer, né, na nossa vida. Então, se a gente cometeu algum erro, aceita, eu errei. Assuma nossa responsabilidade. E agora? O que eu posso fazer de diferente da próxima vez? Para não cair na mesma situação. Pedir desculpa, fazer mudança, tudo isso, né? Vai ser cuidadoso para o nosso futuro. Então, se a gente sentir fazer esse tipo de exercício, nós vamos sentir mais aliviado. Vai trazer paz interior para a gente, porque sentir paz aliviada é sinal de quê? É sinal de crescimento pessoal. Nós estamos lidando com desafios de forma saudável, né? Porque a gente vai nessa caminhada do auto-perdão, a gente está se tratando com compaixão. A gente tem que ter compaixão com a gente mesmo. E como eu falei, nós somos falhos, nós vamos errar. E nem por isso a gente pode arrastar a nossa vida toda por causa de falha que nós cometemos. Então, a harmonia interna, nossa mente e coração estão em sintonia. É isso que nós temos que buscar no nosso coração, esse alinhamento, para que no nosso futuro ele seja bem protegido, seja bem alinhado com o nosso comprometimento com aquilo que nós estamos aprendendo hoje. E a doutrina espírita ela é muito abrangente e nos traz para a gente essa certeza e a oportunidade de sermos cada vez melhor. Que Jesus nos abençoe. Assim seja.